Momento da palavra. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a benção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de poste e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tenho. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendeu, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando-lhe ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugiu para fora, chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à casa. Então vemos aqui, meus irmãos, vemos a honestidade de José, que ali ele era fiel tanto a Deus como ao senhor dele, que no caso Potifar, E ele era um homem íntegro e reto, de tanto que Potifar confiava tanto nele que entregou tudo nas mãos dele. Potifar saiu, para viajar, para resolver outras coisas, e deixou a casa como se ele fosse o
o maior ali daquele lugar, né? Na ausência de Potifar, ele era o maior. Então Potifar saiu e deixou tudo ali para ele tomar conta, né? E como ele era um rapaz novo, né? Jovem, e formoso, né? Bonito, à vista. E aí a mulher de Potifar ali se engraçou de José. Então resolveu atentá-lo para que ele ficasse com ela. E ele era muito fiel, tanto a Deus como ao Senhor dele, o dono da casa, o Potifar, o marido dela. E ele negou. E aí, com o passar dos dias, ela tentava e não conseguia. E até que um dia ela resolveu atacá-lo. E quando ela agarrou com ele, e aí ele fugiu dela e as roupas dele ficou nas mãos dela, né? E aí ela usou isso como argumento para falar que José que estava dando de cima dela, e ela não quis, simplesmente para incriminar ele e levar ele a uma prisão ou até mesmo a morte, né? Por conta que ele não quis ficar com ela. E assim aconteceu. Voltando Potifar de viagem, a mulher contou para ele, né? Como já tinha contado para os outros homens da casa, né? Os guardas, o pessoal lá, como prova. E aí ele chegando contou a mesma história. E Potifar acabou acreditando nela e colocou José na prisão, né? Mas mesmo assim, José na prisão, ele não se maldizia, né? Sabia que Deus estava com ele, sabia do que tinha acontecido com ele foi uma injustiça, né? Então ele só queria sair dali, né? E através de dois que depois veio lá para ficar com ele também, que ele saiu, né? Porque ele revelou os sonhos lá do padeiro e do copeiro, né? Que um foi morto e o outro foi exaltado, foi solto de lá. E ele lembrou de José e contou o sonho que ele falou para José, que para Faraó, no momento que Faraó sonhou, que ninguém interpretava, e aí mandou buscar José lá na prisão. E José interpretou o sonho de Faraó que ninguém havia de interpretar, ninguém havia de ter interpretado, né, até o momento. E José interpretou e ele acreditou. E aí José foi solto e se tornou abaixo de Faraó, o segundo homem do Egito mais poderoso, né, sendo abaixo só de Faraó. E Deus, em tudo que José fazia, Deus prosperava, né, tanto para ele como para o senhor dele ali na terra do Egito, né? E assim foi um pouco da história de José. E esse foi o momento da palavra de hoje.